Queridos e amados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Eusébio e estamos aqui mais uma vez, com grande alegria, para darmos continuidade a este maravilhoso projeto de leitura anual da Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje estaremos estudando o tema José no Egito, baseado nos capítulos 39 a 46 do livro de Gênesis. E nós começamos com José sendo levado para o Egito, na casa de Potifar. Isso nós vamos encontrar essas passagens no capítulo 39, versos 7 a 9, 19 a 20, quando nós vemos ali a investida da mulher de Potifar sobre José. Vale destacar que José era um jovem adolescente, era um jovem de 17 a 18 anos, ele estava nessa faixa etária e era um homem diligente nos seus afazeres. Deus abençoava as obras das suas mãos e isso chamava muito a atenção daquela mulher de Potifar para aquele jovem. Além do mais, ele era extremamente inteligente. E então ela insistiu com ele para que se deitasse com ela. José se recusou. E pelo fato dele se recusar, ela acabou armando uma arapuca para incriminar José. A última tentativa que ela fez, a última investida que ela fez contra José, ele fala algumas palavras muito interessantes, que são as seguintes. Ele diz para ela que tudo naquela casa havia sido entregue nas suas mãos. Nada havia sido vedado a ele, a não ser a ela, pois era a esposa do Potifar, do seu senhor. E então ele diz mais uma palavra, mais uma frase. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nós vemos aí que José tinha princípios, e esses princípios, sem dúvida nenhuma, havia aprendido na casa dos seus pais. E muito provavelmente havia visto exemplo de fidelidade com esses princípios onde ele cresceu. Então, José é caluniado naquela ocasião, ela insiste e ele sai correndo, deixa as suas vestes nas mãos dela e ela cria toda uma situação, mantém as vestes de José até a chegada do seu marido e conta a versão dela dos fatos. Quando o Potifar ouve o relato da esposa, dá credibilidade para ela, o que é natural. E então lança José no calabouço, no cárcere. E então José fica lá. E o carcereiro daquela ocasião percebe que quando José chega na prisão, algo começa a mudar. A atmosfera do ambiente da prisão começa a mudar. E José começa, com o seu comportamento, com a sua forma de agir, influenciar outras pessoas, outros presos. E então ele decide colocar José sob o comando de todos os outros prisioneiros. E assim José se torna o líder daqueles presos e muda completamente aquele calabouço, o aspecto físico daquele calabouço. Nessa circunstância onde José estava, ele agora tem a oportunidade de interpretar dois sonhos, um do padeiro e o outro do copeiro do rei, do faraó. E então, a interpretação que ele dá, ela se cumpre ao pé da letra. Ele disse que o sonho do copeiro se cumpriria em 3 dias. Ele disse que o sonho do padeiro também se cumpriria em 3 dias. E assim aconteceu. Então, José pede que o copeiro, ao ser reintegrado após 3 dias, se lembrasse dele quando tivesse tudo bem com ele,
e que fizesse menção do seu nome perante o faraó. Mas a palavra de Deus diz que, ao ser restituído do cargo, ele esqueceu de José. E esse esquecimento não foi por acaso, tudo era providência de Deus. José ainda não estava preparado emocionalmente para assumir o posto onde Deus queria colocá-lo. Então, meus queridos irmãos, isso nos ensina algo muito importante. É que às vezes nós queremos muito uma determinada coisa na nossa vida. Pode ser um objeto, pode ser um bem material, pode ser um móvel, pode ser um automóvel, pode ser uma posição, pode ser um emprego, mas de repente a gente não está preparado para assumir determinada função. E se isso fosse concedido conforme o desejo do nosso coração, acarretaria em maldição e não em bênçãos. O tempo passou e isso se verificou que se tratava de um plano divino. Mais tarde, porém, já nos capítulo 41, do versículo 25 a 27, também no verso 32, José é chamado agora para interpretar o sonho do próprio faraó. Ele havia tido um sonho, esse sonho havia se repetido, e então quando amanheceu o dia, ele chamou todos os magos, todos os astrólogos, todos os sábios do seu reino, do seu palácio, e contou-lhes o sonho, mas nenhum deles foi capaz de lhe dar a interpretação. E nesse momento, o copeiro lembra-se de que, quando esteve na prisão, um hebreu havia interpretado o seu sonho e também do padeiro, e que a sua interpretação havia se cumprido exatamente como ele havia previsto. E é aí que José é chamado pelo faraó para entrar na sala do palácio e ouvir o sonho do faraó. Ao ouvir a narrativa do sonho, ele dá a interpretação do sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. E quando José ouviu essa interpretação, esse sonho, aliás, ele deu logo a interpretação. Disse que as vacas gordas e as espigas cheias, na verdade, eram 7 anos de muita fartura que haveria em toda a terra do Egito. As vacas magras, as 7 vacas magras, as 7 espigas mirradas, seriam também 7 anos, mas de muita fome, onde a terra não haveria de produzir absolutamente nada. Então, sob a orientação divina, José orienta o faraó que escolhesse um homem sábio, inteligente e diligente também no trabalho, para que durante os 7 anos de fartura colhesse toda a produção da terra, 20% de toda a produção da terra, estocasse, armazenasse durante esses anos de fartura, para que, quando viesse a fome, dos 7 anos de escassez, o povo não perecesse, mas que o rei tivesse provisões suficientes para suprir a necessidade do seu povo. E a partir daquele momento, José é agora elevado ao segundo posto mais importante em todo o Egito, pois as palavras do faraó foram as seguintes: encontraríamos outro homem semelhante a esse, em quem habita o espírito de sabedoria, o espírito dos deuses, o espírito de Deus. Então toma o anel do seu próprio dedo, coloca na mão de José e lhe dá autoridade para agir e para tomar as providências necessárias para salvar o seu povo da crise que haveria de vir 7 anos depois. Então, meus queridos irmãos, essas foram as providências tomadas pelo próprio Deus, preparando José para assumir esse posto. Bom, depois que passam esses anos de fartura, José colhe todo o mantimento da produção da terra. Tudo que a terra produziu, José recolhe 20%, 1/5 da produção, e estoca, guarda tudo direitinho. E quando chega os 7 anos de escassez, chega o momento em que
o Egito e toda a região agora passam necessidade. Começa a faltar alimento na casa das pessoas e elas começam a procurar o faraó. E o faraó diz que essas pessoas devem se dirigir a José e fazer o que ele determinar. E então José começa a vender todo o alimento que ele havia guardado durante os 7 anos de fartura. E assim, dessa forma, ele começa a alimentar o povo. E é dessa vez que os irmãos de José saem de Canaã, porque Canaã também foi afetada pela fome. E então eles se dirigem ao Egito em busca de alimento. E então nós vamos chegar agora nos capítulos 42 a 44, quando nós vamos ter aí o encontro de José com seus irmãos e também os estratagemas que ele utiliza para provar os seus irmãos. Dos capítulos 42 até o 44, nós vemos que, a princípio, José acusa eles de espias, de serem espiões. Eles se negam de pé junto que não são espiões, são pessoas de bem, são homens de retidão. E então José resolve reter um deles e, com a condição deles voltarem para o pai e trazerem o irmão mais novo. E assim, a princípio, Jacó, quando sabe da notícia, não fica muito satisfeito, não gosta nem um pouco dessa história, da ideia de mandar o seu filho Benjamim para o Egito. Ele já não fora da primeira vez, já não permitiu que ele fosse da primeira vez, temendo que algum desastre acontecesse com ele, mas agora, pelas circunstâncias, ele era obrigado a permitir que Benjamim acompanhasse os seus irmãos nessa jornada. E então, meus amados irmãos, eles vão novamente. E agora José, depois de mandar abastecer os seus animais, manda colocar a sua taça exatamente no saco do seu irmão mais novo. E aí, com essa estratagema, ele consegue deter os seus irmãos no Egito. E quando a gente chega no capítulo 44, nós percebemos que José ele consegue concluir o seu plano de avaliação do caráter dos seus irmãos. Quando ele diz que aquele com quem foi encontrada a sua taça deveria ficar retido no Egito e ser seu escravo, e esse era justamente Benjamim. Aí nós vemos que algo havia mudado. Nós percebemos que José faz essa observação, que alguma coisa havia mudado no caráter dos seus irmãos. Eu percebi que era isso que José queria observar no comportamento dos seus irmãos. Judá, ele faz uma súplica, ele se humilha perante José e implora a ele que o tome no lugar do irmão, pois o seu pai, a alma do pai estava muito ligada à alma daquele filho mais novo. Se ele não retornasse, dificilmente ele sobreviveria a esta prova. E então José agora tem a certeza de algo que ele não tinha. Tudo que José queria perceber entre os seus irmãos é que se eles haviam mudado a sua perspectiva, a sua ótica, a sua visão com relação ao valor do irmão, ao valor da família. E ele agora não tinha mais essa dúvida. Ele sabia que os seus irmãos agora eram sim capazes de dar prioridade à família. Os seus irmãos agora tinham demonstrado para ele que eram sim capazes de se sacrificarem em prol do bem-estar do seu irmão, em prol do bem-estar do seu pai e da sua família. Meus queridos irmãos, nós aprendemos aqui, nesta história de Jacó, Judá, especialmente no exemplo de Judá, nesse momento, é que eu e você temos que ter a capacidade de que, se houver a necessidade, nos sacrificarmos pelo bem-estar da nossa família, pelo bem-estar dos nossos filhos, pelo bem-estar do nosso irmão de fé, pelo bem-estar do nosso próximo. Essa é a nossa missão nesta terra. E quando nós chegamos no capítulo 46, nós vemos agora o chamado de José, né? José chama o seu pai e toda
o restante da família que ainda estava em Canaã, promete cuidar deles, promete um lugar melhor da terra do Egito, a terra de Gósen, que ficava localizada na margem do rio Nilo, onde eles poderiam cultivar, onde eles poderiam criar os seus animais, como eles gostavam de fazer. E no capítulo 46, nós vemos o grande encontro, o encontro de José com o seu pai e também com seus irmãos. José cumpre com o que prometeu, dar a eles o melhor da terra do Egito. José se abraça com seu pai, ambos choram copiosamente um no ombro do outro. E então José faz uma revelação muito importante. José revela ao seu pai que tudo que havia acontecido não passou de um plano divino. Por todas aquelas coisas que aconteceram, que lhe aconteceram no espaço de 13 anos, pois José saiu de Canaã aos 13 anos de idade, quando fora vendido por seus irmãos aquela caravana de ismaelita que o venderam a Potifar no Egito. E quando ele assumiu o governo, quando ele assumiu a posição de primeiro-ministro do Egito, ele estava com a idade de 30 anos. Portanto, passaram aí um período de 13 anos, onde o caráter de José fora forjado. Ele aprendeu a lidar com a traição, com a escassez, com a dificuldade, porque Deus estava lhe preparando para ser aquele que salvaria a nação da terra naquela ocasião, a maior potência da terra, que era o Egito. Então, José entendeu que tudo aquilo que aconteceu, todo aquele mal que lhe aconteceu, nada mais era do que uma preparação. Era Deus lhe preparando. Ele estava fazendo uma faculdade para então ser o grande primeiro-ministro que ele foi. Tá? Então, aqui fica uma lição importante para nós, mais uma. Que se alguém tentar fazer mal para você, meu querido irmão, não veja essa situação como a maldade em si, sabe? Não pense que aquela pessoa não está sendo um instrumento para te preparar para algo melhor. Porque foi isso que aconteceu. Os irmãos de José achavam que estavam se livrando dele quando o venderam. Na verdade, eles queriam matá-lo, mas depois mudaram de ideia e acabaram levando ele mais para perto do projeto que Deus tinha para ele. Então, essa é uma lição que a gente tem que aprender aqui, tá? Então, se alguém tentar contra você, se alguém tem inveja de você, tem ciúme de você, pelo que você faz, pelo jeito que você é, não se deixe intimidar, continue sua caminhada, como fez José. Não deixe que essas coisas interrompam a tua comunhão com Deus, porque Deus certamente tem planos maravilhosos para você. E finalizando, eu quero dizer para você o seguinte: uma das maiores lições que nós podemos aprender nessa história é a seguinte: José nos ensina que, como filho, ele simplesmente foi o melhor filho. Como escravo, ele simplesmente foi o melhor escravo. Como prisioneiro, ele simplesmente foi o melhor prisioneiro. E como primeiro-ministro, como governador do Egito, ele simplesmente foi o melhor primeiro-ministro, o melhor governador da terra do Egito. Então, isso significa dizer que eu e você precisamos estar dispostos sempre e sempre a fazer o melhor para Deus, ao melhor pela causa de Deus, a fazer o melhor por nós mesmos, tentar viver hoje melhor do que vivemos ontem e, se tivermos a oportunidade de viver amanhã, viver melhor do que vivemos hoje. Tá? Fique na paz, Deus abençoe e agradeço mais uma vez esta oportunidade em nome de Jesus. A paz seja convosco.